Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos lá na nossa aulinha de hoje. Hoje a gente vai ter que ir com bastante calma, até passou direto. Ir com bastante calma, bastante atenção, tá? Para a gente poder entender esse conteúdo aí, que agora a gente vai fazer algumas análises em relação à fração, tá? Eu botei esse slide aqui, não é nem aquele que tem a apresentação, não. Porque eu só coloquei aqui a resposta, tá? Que a gente transformou fração mista em imprópria, tá? Fração mista é aquele que tem um número ao lado de uma fração. Lembrando que se tiver algum sinal entre o número e a fração, já muda muita coisa, tá? Aí lembrar que eu não consegui fazer porque eu não tenho ferramenta de desenho, mas aqui eu acho que eu consigo com essa ferramenta aqui, deixa eu ver. Eu acho que isso aqui é uma caneta. Lembrando que quando você tem aqui a fração mista, você pega, faz uma setinha para cima e bota sinal de vezes. Setinha para cima, sinal de vezes. E bota uma setinha para cá e bota um sinal de mais. Pronto, aí você faz isso aqui com uma barra, bota o denominador sempre permanece o mesmo, ó, permanece sempre o mesmo, tá? E aí você segue o que você fez com a seta. Ó. 3 vezes 2 mais 1. Tá aqui, ó. 3 vezes 2 mais 1. Tá? E aí você faz a conta normal. 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. Tá aqui. Sempre assim. Faz a setinha. Bota aqui o sinal de vezes. É vezes. Sinal de vezes. E daqui para cá, bota o sinal de mais. Repete aqui, ó. O denominador sempre continua o mesmo. E aí você representa isso aqui, ó, 5 vezes 7 mais 2. 5 vezes 7 mais 2. 5 vezes 7, 35, mais 2, 37. A mesma coisa aqui também, ó. 7 vezes 1, 7 vezes 1, mais 3. 7 vezes 1 mais 3. 7 vezes 1 mais 3. 7 vezes 1, 7 mais 3, 10. E o 7 permanece aqui. E a mesma coisa aqui embaixo. Beleza? Então, caso não tenha compreendido ainda, pede ajuda aí para mim, para o titio, que a gente resolve, tá? Então, beleza. Isso aqui foi a correção, mas agora a gente vai lá no nosso querido pente. Cadê ele? A gente vai lá no nosso pente para poder cadê o meu pente? Vamos achar o pente aqui. A gente vai lá no pente para a gente poder fazer os exemplos aqui do antes de ir no livro. Antes de ir no livro, tá aqui o pente. Vamos lá. Vamos analisar as frações com bastante calma, bastante atenção, para quando a gente for ler o livro, a gente poder compreender o que está ocorrendo, tá? Então, o que é a fração, né? A fração é a gente representar aqui, né, uma quantidade. Então, vamos representar aqui uma quantidade, né? Representar aqui uma quantidade. Vou botar bem no meio aqui. Isso. Vou fazer uma outra embaixo exatamente do mesmo tamanho, tá? Mas dividido em formas diferentes. Tô doido querendo aquela canetinha que a gente igual o mouse, mas só que a gente desenha aqui com a caneta e parece aí deve ser 1000 vezes melhor, né?
mas a gente se vira aqui. Vamos lá. Aqui eu vou pintar uma parte. E aqui eu vou pintar 3 partes, tá? Então, beleza. Deixa eu pintar só uma parte aqui. Bom, beleza. Se eu representar essa fração aqui, eu tenho ela dividida em 2 partes. Eu tenho ela dividida em 2 partes e utilizei uma. Eu utilizei uma parte. Essa fração aqui, eu tenho ela dividida em 4 partes e eu utilizei 2. Aí eu te pergunto, qual é a fração maior aí, né? Qual é a fração maior? Se eu fizer essa pergunta assim numa prova, né? Qual é a fração maior? 1/2 ou 2/4? Se você olhar para cá, para a fração, e vamos supor que aqui fosse um tablete de manteiga, tá? Eles têm exatamente aqui, ó, eles têm exatamente, vou fazer até aqui de vermelho, o mesmo tamanho. Eles têm exatamente o mesmo tamanho. Não está tão exato porque eu estou desenhando no pente, mas vamos supor que ele tivesse exatamente aí o mesmo tamanho, tá? Que aqui eu dei um errinho bobo aqui. Então, se eu olhar apenas para a parte verde, se eu olhar apenas para essa parte aqui, ó, essa parte verde, são exatamente a mesma coisa. Então, esse tablete de manteiga que a gente está dando o exemplo aí, né? Era até pintar de amarelo, estou falando que é tablete de manteiga, né? Se a gente olhar para ele, se eu falar que eu usei 1/2 dele, eu usei essa parte aqui. E se eu falar que eu usei 2/4 dele, eu usei essa parte aqui. Então, a gente analisando isso, a gente está vendo o quê? Que é a mesma quantidade, ele está representando o mesmo valor. Então, isso tem um nome, se chama fração equivalente. Tá? Se chama fração equivalente. Só que o que acontece? Vou analisar aqui uma outra coisa. Existem frações que têm o denominador igual e tem frações que têm um numerador igual. Então, vamos fazer aqui primeiro uma com o denominador igual. Aqui, ó, 3/4 e outra aqui é 1/4. 1/4. Né? Então, se eu representar isso aqui bem rápido, aqui, ó, se eu representar isso aqui bem rápido, essa aqui está dividida em 4. E essa aqui também está dividida em 4. Essa aqui também está dividida em 4. Então, essa é uma fração onde o denominador, quer dizer, a parte de baixo, é igual. Então, aqui já é mais fácil de você analisar. Né? Que se você pegar e pintar aqui, vamos pintar de amarelo fingindo que é manteiga. Aqui eu usei 3 partes de 4. E aqui eu usei uma parte de 4. Então, quando a gente tem o denominador igual, a parte de baixo igual, a gente consegue comparar qual é a fração maior olhando apenas para o numerador. Ele está numerando o quantas partes eu consumi dali. Beleza? Então, aqui, ó, no caso, a fração 3/4, eu utilizei bem mais do que 1/4. Então, eu analiso isso olhando para quantas partes está dividida. Tá? Isso são frações que eu consigo analisar dessa forma. E se for o contrário? Né? Deixa eu fazer aqui nesse canto aqui. E se for o contrário? E se for o numerador igual? Vamos fazer aqui o numerador igual. 1/3 e 1/5.
1/5. Vamos fazer figuras do mesmo tamanho também. Vou fazer aqui de preto. Figura do mesmo tamanho também. Bem rápido. Aqui está dividido em 3. Aqui está dividido em 3 partes. E aqui está dividido em 5. Em 5. Então, para eu representar isso aqui, ó, uma par de 3 e uma par de 5. Bom, aqui é fácil analisar o quê? Que essa partezinha aqui, ó, essa parte aqui, ó, ela é bem maior do que essa parte aqui, ó. Ela é bem maior. Então, o que que acontece aqui? Acontece que quando o numerador, ou seja, a parte de cima, quando o numerador é igual, o que vai fazer minha fração ficar maior é a quantidade que ele está dividido. Ele está dividido em poucas quantidades, ó, em 3. E aqui ele está dividido em 5 partes. Então, 1/3 representa uma quantidade maior do que 1/5. Aí você está assim, caraca, não estou entendendo nada. Isso aí você está tendo uma análise inicial, entendeu? Isso é um vídeo, você pode voltar, olhar, pausar, tentar entender, perguntar, mas não tem nada de demais aqui, não feche a sua cabeça, tá? Vou falar de uma forma bem simples para você entender. Comparando fração. No início eu mostrei quando a fração estava tinha o numerador e o denominador de qualquer jeito, que vou voltar nela. Aqui eu estou mostrando uma coisa que sempre vai acontecer. Para eu analisar se uma fração é maior ou menor, eu olho para o numerador e para o denominador. Se o denominador, ou seja, a parte de baixo, se a parte de baixo for igual, a maior fração vai ser a com numerador, quer dizer, a parte de cima aqui, ó, vai ser a fração com numerador maior. A maior é a que tem um numerador maior. Já a fração que tem um numerador maior, aqui a parte de cima maior, que tem a parte de cima maior, ela vai ser, a fração vai ser de maior quantidade se ela tiver dividida em menos partes, igual está aqui, ó, está dividida em menos partes. A gente consegue visualizar aqui, ó, que 1/3 é bem mais do que 1/5. Eu utilizo mais se está falando da mesma coisa, tá? Porque se eu falar comi 1/3 de chocolate e bebi 1/5 de copo de leite, eu não sei o tamanho de um para o outro. São até massas diferentes, porque um é sólido e o outro é líquido. Então não há comparação, tá? Mas a fração de um com o outro não tem relação nenhuma. Agora, quando fração de mesmas coisas, pode ver que aqui eu pintei tudo de amarelo, a gente pode falar que é manteiga. E aqui eu pintei de vermelho, pode falar que é um frasco de ketchup aqui, ó, que você usou desse frasco de ketchup aqui, ó, 1/3. E do mesmo frasco você tem 1/5 dele. Então, o frasco que você vai ter maior, esse aqui de 1/3. Pode dizer que isso aqui é um pote de ketchup, beleza? E aí, vamos supor, se ele fosse 1/2, que estivesse na metade tem uma utilizado, né? 1/2 do pote de ketchup, quer dizer, ele está na metade, ele está bem mais do que esses daqui. Então, essa é a primeira análise. Quando a gente vai ler no livro, a gente vai dar uma olhada melhor. A gente vai chegar no livro lá e vai analisar isso aí. Essa aqui a gente vai ter que olhar com bastante calma. Acho que eu vou ter que sair um pouquinho do livro, passar uns exercícios complementares aí para a gente fixar isso. Tá? Isso aqui, cara, é de muita importância. Vamos continuar a nossa análise aqui. Então, a gente acabou de aprender aqui
Quando a parte de cima é igual, a maior vai ser o numerador maior. Quando o numerador, quer dizer, a parte de cima é igual, a maior fração é que tem o menor valor, a parte de baixo é menor. Né? Então vamos aqui. Agora, e quando a gente tem frações divididas em partes diferentes? Igual aqui, ó. Tem essa fração aqui dividida exatamente no meio. A fração aqui dividida exatamente no meio. E tem essa fração aqui, ó, dividida em 4 partes, igual a gente começou lá. E aí eu tô aqui, ó, utilizando aqui uma parte desse, isso aqui 2 partes. Igual a gente começou a nossa aula. O que eu estou usando aqui? Um meio. Um meio. E aqui estou utilizando 2/4. Reparamos o quê? Que nós estamos usando a mesma quantidade, não foi? Por que isso acontece, né? Isso aqui chamado fração equivalente é quando você tem uma fração que você vê que o numerador e o denominador multiplicado pelo mesmo número, eu chego na fração equivalente a ele. Como assim? Por exemplo, vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Isso aqui é a fração de 1/3, né? Deixa eu botar uma linha aqui para a gente comparar. Isso aqui é a fração de 1/3. 1/3. Se eu multiplicar em cima por 2 e embaixo por 2, eu tenho 2 vezes 1, 2. E 3 vezes 2, 6. Quer dizer, 2/6. Eu consigo representar isso aqui sem mexer na parte pintada? Sim, senhor. Consigo. Aqui, ó. Que fração está representando agora? 2 partes de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se eu multiplicar por 2 de novo? Por 2 em cima e por 2 embaixo. Vai dar 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 6, 12. Então quer dizer o quê? Que se eu traçar aqui, ó, se eu traçar aqui e traçar aqui, eu não mexi na minha quantidade, quer dizer, a quantidade sempre está a mesma ali, ó. Não mudou em nada aqui, ó. Esse espacinho aqui, ó, tá intacto. Não mexi nenhuma vez, ó. Esse espacinho aqui, ó. Você vê que todas essas frações aqui, ó, 1/3, 2/6 e 4/12, todos eles representaram esse espacinho aqui. Isso é fração equivalente. Por que essa fração aqui, ó, 1/2, é equivalente a 2/4? Porque se eu multiplicar em cima por 2 e embaixo por 2, vai ficar 1 vezes 2, 2. E 2 vezes 2, 4. Vai ficar aqui, ó, equivalente. Quer dizer, eu não alterei.
Então, o que você tem gravado que eu estou falando? Que se você multiplica em cima e embaixo, em uma fração, pelo mesmo número, no caso estou usando 2, mas se você multiplicar em cima e embaixo por 3, você multiplicar em cima e embaixo por 5, qualquer número que você multiplicar em cima ou embaixo, no numerador e no denominador, pelo mesmo número, você tem uma fração equivalente. Ela é equivalente pelo motivo que eu mostrei aqui, né, no roxo, que você vai dividindo cada vez mais o que você utilizou ali, mas a quantidade continua sempre a mesma. Tá? Vamos fazer aqui, a gente consegue ver numa calculadora as frações equivalentes, né? Que você vai ver que realmente não altera o resultado. Você vai ver realmente que não altera o resultado. Vamos fazer um exemplão aqui, quer ver? A gente vai lá numa calculadora para a gente fazer. Vamos pegar aqui, ó, 5/10. Tá? Vamos multiplicar por 3 em cima e por 3 embaixo. 3 em cima e 3 embaixo. Vamos fazer a fração equivalente dessa aqui. Então, 5 vezes 3, 15. E 10 vezes 3, 30. Pronto. Então, temos aqui a fração 15/30. E aqui tem uma fração 5/10. Então, vamos lá agora numa calculadora. Cadê minha calculadora? Aqui. Bom, nós temos nossa calculadora. O que a gente falou? A gente falou que 5/10, né? Lembrando que aquele tracinho no meio é uma coisa que divisão, né? Então, vamos pegar 5 e dividir por 10. 5 dividido por 10 deu 0,5. 0,5. Agora a gente multiplicou por 3 em cima e por 3 embaixo. Ficou 15/30. Então, vamos pegar 15 e dividir por 30. 0/5. Você vê aqui, ó, que os dois deu o mesmo resultado. E se eu multiplicar 15 por 2 e 30 por 2? Eu vou ter 30/60. Né? Vamos dividir 30 por 60. 30 dividido por 60. 0,5. Então, você vê que a fração é equivalente mesmo. Ela não altera o resultado. Beleza? E vamos voltar lá para o pente. E isso ocorre só para multiplicar uma fração? Não, eu consigo fazer essa fração aqui diminuir de valor, essa fração aqui, ó, diminuir de valor, essa fração aqui, ó, 5/10, e não alterar o resultado dela. Eu consigo fazer isso. Por quê? Porque se eu olhar para cima, eu tenho 5. E se eu olhar para baixo, eu tenho 10. Eu não consigo dividir ela aqui, ó, por 5. E embaixo dividir por 5 também, ó. Se eu pegar 5 e dividir por 5, dá 1. Se eu pegar 10 e dividir por 5, 10 dividido por 5 dá 2. Então, eu cheguei na fração, ó, 1/2. Vamos voltar na calculadora. Nós temos aqui no cantinho tudo, né? Agora, vamos ver aqui 1 dividido por 2, que foi onde a gente chegou. 1 dividido por 2. Qual o valor que vai dar? 0,5 também. Então, continuou equivalente. Então, uma fração equivalente, criança, é o quê? É você dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor ou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor. Isso é uma fração equivalente. Tá? Isso é uma fração equivalente. Então, mas tem que ser pelo mesmo valor. Eu não posso, por exemplo, aqui, ó. Eu não posso aqui dividir 5 por 5 e o 10 dividir por 2.
Isso aqui não pode, não pode. Isso aqui, ó, não existe. Você não pode dividir em cima e embaixo por números diferentes. É sempre a mesma quantidade. O que vai fazer ela ficar equivalente é a mesma quantidade. Tá? Pelo mesmo valor. Ou você multiplica, ou você divide. Então, qual dessas frações são maiores aqui? Ó? Qual dessas frações são maiores? 1/2, 1/2, 5 décimos, ou 13, ou 15/30. Qual dessas são maiores? Sendo que a gente viu na calculadora que todas elas a divisão foi igual a 0,5. Qual delas é maior? Elas são iguais, todas elas são iguais, representam a mesma quantidade, de formas diferentes. Isso que é fração. Tá? Então, o que eu acho que atrapalha o raciocínio do fração é que a pessoa quer olhar para a fração igual número, quer olhar e achar assim, 15 é maior do que 30, 15 é maior do que 5, e não é assim. A fração é o quê? O que é você usar uma fração do seu dinheiro? Você usar uma parte dele. O que você usar, eu vou comer uma fração do arroz que está ali na panela. É você comer uma parte daquele arroz. Então, a fração representa uma parte de um total. E esse total depende de qual total é. Né? Então, a ideia de fração é completamente diferente de quantidade de maior ou menor. É a representação dela que conta. Então, aí que está o entendimento. Você olhar e ver o que ela está representando. Então, a gente aprendeu no começo que a gente consegue analisar. Se você não entendeu, volta lá, ou então você me pergunta. E quando o denominador é igual, quer dizer, a parte de baixo é igual, a maior fração é que tem a parte de cima maior. Né? Elas estão divididas em mesma quantidade. Quando a parte de cima está igual, vai ser maior a que tiver dividida em menos quantidade. Né? Então, o denominador é menor. Beleza? E aqui a gente está vendo as frações equivalentes. Tá? É sempre assim, dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Tá? Agora, se a gente pega, isso aqui é a última análise. Eu sei que esse aqui é um assunto que eu estou tentando falar o mais detalhado possível. A gente pode falar quantas vezes necessário, mas você tem que entender o que é fração. Tá? O bom que está em vídeo, você pode voltar até entender. Agora, a última coisa que a gente vai falar aqui é o que a gente pode fazer se as frações são completamente diferentes. Igual aqui, ó. Um quarto e a outra fração é 2/3. O que a gente pode fazer aqui? Como é que eu vou saber qual que é maior e qual que é menor? Eu não consigo, porque o 1 e o 4 já está numa fração. A fração, quando chega nesse nível aqui, ó, que eu não consigo dividir ela para ficar menor, chama fração irredutível. Não consigo fazer mais nada nela, nem aqui. Então, o que eu posso fazer, se eu não consigo dividir, quer dizer, diminuir mais ela, eu tenho que ver o número que eu multiplique esses daqui em cima e embaixo, multiplique esse em cima e embaixo, que chegue no mesmo resultado. Então, como é que eu vou saber qual é? Porque o que a gente falou lá? Que quando a fração está assim, ela é fácil de analisar, né? Quando a fração está assim, ó, ela é fácil de analisar. 2 e aqui 4. Quer dizer, aqui eu estou usando mais, estou usando 4 pares de 5 do que essa. Então, se eu fizer essas partes de baixo que ficarem iguais, eu consigo analisar. Ó, essa aqui é maior, o símbolo de maior é assim, a boquinha do jacaré vai lá. Essa aqui é maior, essa aqui é maior do que essa. Consigo analisar por isso aqui. Agora, se não está igual, como é que eu vou fazer? Né? Então, vamos lá. A gente vai ver o número que a gente consiga multiplicar 3 e 4, que faça ele ficar igual. Qual é a matéria que a gente aprendeu de múltiplo igual? Fazer multiplicação, múltiplo comum, né? Menor múltiplo comum, MMC, menor múltiplo comum. Tá vendo como é que uma coisa vai se atrelando à outra aí?
Menor múltiplo comum. Então, vou ver o menor múltiplo comum entre eles. Como é que a gente faz isso? Todo mundo já sabe, né? Pelo amor de Deus, né? Boto 4, boto 3, passa a barra mágica ali. Vamos lá. Dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. O 3 não dá, repito. Dá por 2 ainda, que dá 1 e dá 3. Só vai dar por 3, que vai dar 1 e vai dar 1. Fazendo a multiplicação, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, tá aqui, ó, o múltiplo comum entre 4 e 3 é 12. Como que eu faço um quarto? Qual número que eu multiplico 4 que dá 12? 3, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, 1 quarto, multiplicar por 3 embaixo e em cima, para ela ficar equivalente, que senão não adianta. Então, aqui, ó, 1 vezes 3, 3. 4 vezes 3, 12. Tá aqui, ó. Fiz ela virar 12. Ó. Ela é equivalente, é igualzinho. Se você pegar na calculadora lá, dividir 1 por 4 e 3 por 12, vai dar o mesmo resultado. Pega a calculadora aí, faz o teste. E aqui do lado eu vou fazer aqui, ó. Vou até apagar esse. Vou fazer aqui do lado. 2/3. Tem que fazer virar 12, né? Então, aqui, ó, tem que multiplicar por 4 aqui, né? Se eu multiplicar 3 por 4, vira 12. Então, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Cheguei aqui, ó. Olha aqui. Essa é equivalente dessa. Essa é equivalente dessa. E essa é equivalente dessa, tá? Então, agora eu consigo fazer essa comparação aqui, ó. Qual que vai ser a maior fração? Qual que vai ser a maior fração? 8/12 ou 3/12? Então, a maior é essa aqui, ó. Porque lembra que eu falei, ó, denominador igual, a maior fração é que tem numerador maior. Beleza? Então, aqui. Então, se eu fosse ver uma resposta numa prova que tivesse lá qual que é maior, 2/3 ou 1/4, só olhando aqui eu não consigo saber. Só olhando aqui desse jeito aqui, eu não consigo comparar nada. Mas quando eu fiz o denominador ficar igual, eu vi que essa fração aqui, ela realmente é maior. Tá? Beleza? Então, isso aí. Agora, vamos lá para o nosso livro. Eu sei que é um conteúdo bem diferente, mas não é nada de difícil, extraordinário, não. Eu vou, porque essa aula fica muito grande, eu vou fazer um resumão para a próxima aula. Vamos aqui para o nosso livro agora. Você acompanha no seu livro, tá? Vamos aqui, comparando frações. Ó. Aqui, Pedro e Catarina têm em comum a sobremesa preferida, cupcake de chocolate. No entanto, cada um tem uma receita diferente. Pedro utiliza 3/5 de xícara de farinha de trigo. Quer dizer, 3/5 de farinha de trigo. Ele pega a xícara de farinha de trigo, divide em 5 partes e usa 3. 3/4 de xícara de chocolate em pó, divide ela em 4 e usa 3. E 2/3 do tablete de manteiga. Pega a manteiga, divide em 3 partes e usa 2. Já a Catarina usa 3/4 de xícara de farinha de trigo. Ó. Ele usa 3/5, ela usa 3/4. Ó. Ela usa 1/2 de xícara de chocolate em pó. Ele usa 3/4. E a manteiga ela usa 1/3. Para fazer a mesma receita, eles usam de maneira diferente. Aí está os dois aqui, eu fazendo cupcake de chocolate. Aí vem a pergunta, para saber quem usa mais, qual o tipo de ingrediente na receita? É preciso comparar frações, ou seja, dada 2 frações, ser capaz de dizer qual delas representa uma quantidade maior. Vamos ver como a situação ocorre aqui embaixo. Vamos lá. Então, ele tem aqui, ó, quando 2 frações têm o mesmo denominador, ó, par de baixo,
que eu falei. Aqui representa a maior quantidade e a que possui o maior numerador, o par de cima maior. Veja no exemplo, ó. É a mesma aqui, ó, mesma coisa, dividido em mesma quantidade, ó, em 4 partes. Só que aquele usa 3 e aquele usa 2. Então, essa 3/4 é maior. Então, quando a parte de baixo é igual, o de maior numerador é maior. E aqui embaixo, ó, agora no caso da Catarina e do Pedro, com qual ingrediente ocorreu a situação? Ocorreu na manteiga, né? O ingrediente ao qual ocorreu foi na manteiga. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. A manteiga estava dividida em 3 partes e usou uma parte de 3, ela usou. Então, sobrou 2 partes. Ela usou 1/3. E ele usa 2/3, ele usa 2 partes, sobrou uma. Então, ele usa mais do que ela. Você consegue analisar porque o par de baixo é igual. Aí botou aqui, ó, 2/3 é maior que 1/3. Frações com o mesmo numerador, quer dizer, a parte de cima igual. Aqui, ó, no caso aqui, ele faz um exemplo parecido com o que eu fiz. Ó. Aqui eu tenho uma parte de 4, e aqui eu tenho uma parte de 2. Aqui, isso aqui é a metade. Está usando a metade da pizza. E aqui está usando uma partezinha de 4, parte assim, bem menor. Você vê que se a parte de cima é igual, o que está dividido em menos quantidade é o que você utilizou mais. Tá? Então, voltando ao caso da Catarina e do Pedro, com qual ingrediente ocorreu essa situação? O ingrediente com o qual ocorreu a situação, descrita acima, foi a farinha. Que, olha, pegou. Vamos ver o que aconteceu com a farinha. Ó, ela pegou 3/4 dessa xícara de farinha. 1, 2, 3. Encheu até aqui. E ele pegou essa xícara aqui e ele não dividiu em 4, ele dividiu em 5, dividiu em bem mais partes que ela e usou também 3. Mas só que dividido em mais partes. Não, olha aqui, ó, a quantidade dele é menor do que dela em relação à farinha de trigo. Então, tá aqui, ó, 3/4 é maior do que 3/5. Agora a gente vai ver aqui as frações equivalentes, que foi o que eu já falei, né? Frações equivalentes. Podemos representar uma parte de 2 partes, tá aqui. Aí ele pega essas 2 partes, por outro lado, essa mesma quantidade pode ser representada considerando 2 partes do círculo dividido em 4 partes. Ele pegou e dividiu esse mesmo círculo em 4, mas a quantidade, a parte laranja ou amarela aqui, ficou da mesma forma. Tá? Não mudou, não alterou. 1/2 é a mesma coisa que 2/4. Ou seja, 1/2 e 2/4 são frações equivalentes, uma vez que representam a mesma quantidade. Dada uma fração, se multiplicamos o numerador e o denominador pelo mesmo número, ó, multiplicamos em cima e embaixo pelo mesmo número, a fração será equivalente. Por exemplo, se começamos pela fração 1/4, multiplicamos o numerador e o denominador por 2, né? 1/4 dividido por 2, multiplicado por 2 em cima por 2 embaixo, né, vai dar 2/8. Ou seja, 1/4 é equivalente a 2/8. Frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade, valor em relação à unidade. A menininha está falando. Aqui, ó, representando a mesma quantidade, veja a figura a seguir. Ó. Aqui a gente tem 1/4, ele multiplicou por 2 em cima, por 2 embaixo. Ó. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 2, 8. E está aqui do lado, você vê que o pedacinho rosa aqui é a mesma quantidade, não alterou. Então, 1/4 é equivalente a 2/8. Que a razão pela qual as frações são equivalentes nesse caso é que, ao mesmo tempo que estamos considerando mais partes, cada parte está ficando proporcionalmente menor. Do mesmo modo, se dividimos o numerador e o denominador pelo mesmo número, a fração resultante também será equivalente. Então, aqui, ó, se a gente divide
O que ele falou aqui? Que a parte está ficando cada vez mais dividida, mas ela continua sendo a mesma parte utilizada. Mas eu consigo pegar aqui e dividir por 2. 8 por 2, e 2 por 2 e 8 por 2 voltou à sua origem. Então, tanto faz se dividir em cima e embaixo ou multiplicar em cima e embaixo, que você vai ser sempre fração equivalente. O importante é você dividir em cima e embaixo ou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor. Volta aqui, ó. 2/3 é igual a 4/6, porque multiplicou 2 por 2 deu 4, 3 por 2 deu 6, equivalente. 7/5 é equivalente a 35/25 avos. Que 7 vezes 5, 35, 5 vezes 5, 25. 49/14 14 avos é equivalente a 7/2. Porque dividiu aqui por 7 e dividiu embaixo por 7. Isso aqui é a famosa que você vai fazer daqui para frente sempre, fração irredutível. Lembra quando eu comecei a falar sobre fração, eu falei, isso aqui tem que simplificar, mas não vou mexer com isso agora, que a gente vai falar mais à frente, é isso aqui. Quando você faz uma conta de fração, você no final chegou lá 49/14 avos. Aí você vai lá na resposta do livro, na resposta da sua prova, e não tem essa resposta, porque a fração nunca é representada dessa forma, ela representa sempre na sua forma irredutível. Então, sempre vai mandar você simplificar, e chegar na forma irredutível. Você fala, mas como é que eu vou adivinhar qual número de cima e embaixo vai dar para dividir? Primeiro, você tem que estar com a tabuada na sua cabeça. Né? E até aqueles critérios de visibilidade que a gente está estudando ajuda aí nessa hora. E outra que você consegue usar o MDC para fazer, não vou mostrar isso hoje, que é muita coisa que eu estou mostrando, mas eu vou mostrar, tá? Que o MDC é o quê? É o maior divisor comum. Eu vejo o divisor comum entre 49 e 14. Se você fizer o MDC de 49 e 14 aí, você vai ver que é 7. Pode fazer. Mas depois eu vou mostrar. 27 e 36 avos. Também viu que o divisor menor divisor comum, maior divisor comum era o 9. E aí chegou na fração irredutível 3/4. Isso aqui tem que aprender. Criança, eu estou falando do fundo do meu coração. Tem que saber. Reduzir fração. Não tem jeito. Aqui, ó. Então, simplificando aqui, ó, simplificar a fração. É isso que eu estou falando. Ó. Simplificar uma fração significa encontrar uma fração equivalente com numerador e denominador menor possível. Ele não botou possível, mas o possível veio por minha conta. O menor possível. Isso é possível quando há um divisor maior que 1 em comum entre eles, maior do que 1, porque o número dividido por 1 é ele mesmo. Né? Então, está aqui, ó, 4/6, está aqui, ó, dividido em 6, 4 partes. Ele dividiu por 2 em cima, por 2 embaixo. Chegou a 2/3, não há divisor comum entre 2 e 3, então fração irredutível. Aqui, ó, irredutível. Quando não é possível simplificar uma fração, dizemos que ela é irredutível, não há mais. Maior que 1 em comum entre o numerador e o denominador. Tem um divisor maior do que 1 entre o numerador e o denominador. Simplificamos, ela fica irredutível. Aqui, você pode ir fazendo a divisão até chegar onde você quer, igual está aqui. Ó. Começou 24, 32. Aí você olha assim, nossa, 24 é par e 32 é par. Dá para dividir por 2. Você divide por 2. Chegou aqui, 12, 16 avos. Aí você fala, nossa, mas 12 é par e 16 é par também. Dá para dividir por 2. Divide por 2 de novo, chegou aqui, ó, 6 oitavos. Nossa, 6 e 8 é par ainda. Vou dividir por 2. Dividir por 2, 3 quartos. Nossa, 3 não tem nada que eu divida 3 e 4 ao mesmo tempo. Acabou, fração irredutível. 60 e 90. Nossa, dá para dividir por 2. Dividir por 2 chegou a 30 e 45. Nossa, 30 e 45 dá para dividir por 3, porque 3 mais 0 é 3, 4 mais 5 é 9. Está na tabuada do 3, dá para dividir. Dividir chegou a 10 e 15. 15 avos. Nossa, 10 e 15 dá para dividir por 5 em cima, 5 embaixo. Dividiu, chegou a 2/3, não há o que fazer fração irredutível. Todas essas frações aqui são iguais. Tá? Vou dar uma corrida aqui que ficou uma aula longa pra caramba. E aqui, ó,
você lê com calma, mas é o seguinte, ó, é o que eu falei lá no Paint. Duas frações completamente diferentes, ó, 3/4 e 4/6. Como é que eu vou comparar elas? Pego o denominador, ó, 4 e 6, faço aquele maroto MMC entre 4 e 6. MMC entre 4 e 6 deu 12, que foi até o exemplo que eu usei lá, que é o 12, e a gente vai fazer essa fração ficar igual, ó. 4 e 6, o múltiplo comum, menor múltiplo comum é 12, então a gente faz ele virar 12. Qual o número que eu multiplico 4 que faz ele virar 12? Né? Eu multiplico por 3. Ele pega aqui 12, divide por 4, vê que dá 3, ele multiplica 3 em cima e 3 embaixo. Chega aqui, ó, 9, 12 avos. Qual o número que eu divido 6 para dar 12 para dar... Se eu pegar 12 e dividir por 6, dá quanto? Dá 2. Multiplica 2 em cima, 2 embaixo, chegou aqui, ó, 8, 12 avos. Então ficou aqui, ó, frações com a parte de baixo igual, 12. Então ele consegue comparar aqui e ver que 9 12 avos é maior do que 8 12 avos, consequentemente, que 3/4 é maior do que 4/6. Se você olhasse para cá, você ia falar que 4/6 é maior, né? E não é. Beleza? Aí ele dá o exemplo aqui, que é o último exemplo que tinha que ver da xícara de chocolate em pó. Que o Pedro usa 3/4 e a menina usa 1/2. Aí ele fez aqui o MMC entre 4 e 2, MMC entre 4 e 2 é 4, e aí ele pegou 4, dividiu por 2, chegou a 2, multiplicou em cima e embaixo, pegou 4, dividiu por 4, deu 1, multiplicou 1 em cima e embaixo, nem precisa, continua a mesma coisa. Então ela viu ali que 2/4 é menor do que 3/4. Beleza? Eu já tinha falado sobre tudo isso, né? Mas está aqui. Então a gente vai fazer essas duas páginas aqui, vai fazer essa página, aqui, ó, observe a figura a seguir, represente em forma de fração indicando o maior e o menor em cada intervalo. Tá? Então você vai representar ela e você vai ver qual é a maior e qual é a menor. Tá? E aqui também. Você vai representar elas e vai ver qual é a maior e qual é a menor. Tá? Que você vê que ela está aqui dividida em mesma quantidade, aqui já não está mais. Beleza? E aí você vai fazer a mesma coisa aqui embaixo. E a gente vai responder essas daqui. Vamos voltar, que está até já respondido. Voltar. Opa, opa, opa. Tranquilo, isso aí é só para a gente exercitar. Exercita bem, tá? Sei que ficou um conteúdo puxado, tá? Não é puxado porque é difícil, é puxado porque é muita coisa, tá? Mas vamos olhar ali com calma. Eu acho que eu vou ter que vir com outros exemplos fora do livro, mas isso aí vai usar. Igual eu tô falando, você fazer a fração irredutível é sempre. Você nunca vai ver uma conta que no final vai deixar a fração do jeito que está, sempre vai reduzir a fração. Tá? E aí é só você conciliar o MMC e o MDC nessas que tem toda a relação. Por isso que você aprende ele antes de chegar aqui. Tá? Eu vou mostrar uma relação maior entre eles na próxima aula. Tá? De repente eu saio um pouquinho do livro para a gente poder exercitar isso aí. Beleza? Isso aí, crianças. Pede socorro, fala comigo, manda sinal de fumaça, pombo correio para eu ajudar vocês, hein? Um abraço aí, crianças.